Atenção, este vídeo tem spoilers. Dentre os filmes mais elogiados de 2022 tem dois longas de terror, X, A Marca da Morte e a prequela dessa história, Pearl, sendo ambas produções dirigidas pelo Ti West. Sim, dois filmes de terror de um mesmo cineasta lançados no mesmo ano. E quando você assiste a esses filmes e descobre a história de como eles foram feitos, você percebe uma coisa, que uma dobradinha como essa é um evento bem raro de se ver hoje em dia, não só no terror como no cinema de uma forma em geral. E o fato de ambos filmes ainda por cima serem muito bons, só faz essa dupla parecer ainda mais excepcional. No primeiro filme, a gente vai para os anos 70 e conhece um grupo de jovens que tem uma missão inusitada. Eles se hospedam numa fazenda com a intenção de rodar um filme adulto, só que fazendo isso escondido do casal de idosos que são donos do lugar. Mas quando os planos deles vão ficando mais óbvios, as coisas começam a sair de controle muito rápido. O que vem em seguida é uma sequência de eventos muito violentos, causados especialmente pela dona da fazenda, a Pearl. E quando a gente vai para o outro filme, Pearl, a gente tem uma história de origem dessa vilã de X. Dessa vez somos levados de volta para o período da Primeira Guerra Mundial para ver a juventude da Pearl e quais foram os eventos que levaram ela a se tornar uma assassina tão brutal. Assim que estrearam, ambas produções foram aclamadas por várias pessoas do público e também da crítica, e eu acho que foi com razão. E graças a esse sucesso, muita gente ouviu falar pela primeira vez do Ti West. Não, ele não é um cineasta estreante, mas sim um diretor com anos de experiência e que já tinha dirigido outros filmes de terror menos conhecidos, como The Roost, A Casa do Demônio, Hotel da Morte e O Último Sacramento. E aí ele conseguiu fechar o próximo projeto dele com a A24, a mais famosa produtora independente dos Estados Unidos hoje em dia. O filme em questão era X. E nesses bastidores, o West percebeu que ele tinha uma conexão criativa muito forte com a atriz Mia Goth, que interpreta não só a Maxine, mas também a Pearl, embaixo de uma maquiagem que deixa ela irreconhecível. E durante essa produção de X, o West ficou tão fascinado com a personagem da Pearl que logo ele começou a bolar uma história de origem para ela. Segundo o cineasta originalmente, essa história passada da Pearl seria somente entregue para Mia Goth ler e entrar mais na mente da personagem. Só que quanto mais os dois trabalhavam nessa trama, mais eles achavam que valeria a pena transformar isso em outro filme separado. Foi assim que West e Goth acabaram escrevendo juntos um roteiro totalmente novo para uma prequela que se chamaria Pearl. E a empolgação era tanta que West determinou que eles já começariam a filmar Pearl imediatamente após o fim das gravações de X. Pois bem, dito e feito. Graças a essas filmagens coladas uma na outra, o West lançou X em março desse ano e pouco tempo depois anunciou que em mais alguns meses já estrearia outro filme da série. E assim, X e Pearl foram lançados com apenas 6 meses de diferença. Com essa história de bastidores e de lançamento, já fica mais claro por que essa dobradinha é um evento meio raro de se ver no cinema hoje em dia. Em primeiro lugar, tem o fato de que é muito difícil ver dois filmes de terror sendo filmados assim, um atrás do outro. Ao longo das últimas décadas, essa prática ficou bem mais reservada às grandes franquias de blockbusters. Os 3 capítulos de O Senhor dos Anéis, por exemplo, foram todos filmados numa tacada só. O mesmo aconteceu com os 2 filmes finais de Harry Potter e de Jogos Vorazes. E mais recentemente a mesma coisa foi feita em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Tá, mas e o terror? Cadê ele no meio disso tudo? Então, até que teve uma época em que a gente via isso com certa frequência. Foi lá atrás, nos anos 2000, quando algumas franquias de terror apostaram na estratégia de filmar 2 capítulos de uma só vez. Anaconda 2 e 3, por exemplo, foram gravados numa tacada só. Assim como foi com Pulse 2 e 3, Hellraiser 7 e 8, Wishmaster 3 e 4, O Retorno dos Mortos-Vivos 4 e 5, só que depois de um tempo essa estratégia foi saindo de moda no terror. E assim chegamos no cenário de hoje, no qual é muito mais raro de se ver esse tipo de coisa. Aí vem o Ti West e mete essa em pleno 2022. E ainda assim tem uma grande diferença entre a dobradinha de terror dele e aquelas que a gente viu nos anos 2000. Porque se você olhar para aquelas produções mais antigas, você vai notar um padrão.
Primeiro, que essas continuações foram feitas com um orçamento baixo. E segundo, que todas elas foram feitas para serem lançadas direto na televisão ou direto no DVD. Em outras palavras, eram continuações baratas, feitas especificamente para estender ao máximo as suas franquias e ganhar mais dinheiro. Já a dobradinha X e Pearl não surgiu com esse tipo de ambição. Primeiro, porque Pearl nasceu de forma orgânica durante a produção de X. E segundo, que X sequer tinha estreado quando Pearl começou a ser escrito. Então a motivação para fazer o segundo filme não era ganhar mais dinheiro com uma franquia de sucesso já estabelecida. A motivação era só contar mais uma história que parecia boa demais para não virar um filme. E é esse impulso criativo que faz a dobradinha do West parecer artisticamente sincera, ao invés de um mero projeto caça-níquel. Talvez por isso mesmo a A24 tenha quebrado as próprias regras e topado produzir Pearl também. Beleza, a produtora se definiu por apostar de forma ousada em projetos inusitados. Mas ainda assim, eles quase nunca apostavam em franquias. Basta ver o catálogo da A24 para perceber que eles não costumam lançar continuações ou prequelas dos seus maiores sucessos. Com exceção de The Souvenir Partes 1 e 2 da Joanna Hogg, o foco da A24 sempre foi lançar histórias singulares e pronto. Então, se a A24 topou quebrar essa tradição também com X e com Pearl, deve ter sido porque eles identificaram que realmente tinha algo de diferente nessa dobradinha. Já vimos então por que X e Pearl são uma raridade na indústria e dentro da própria A24. Mas a dobradinha não é especial só por conta desses fatores mercadológicos. Também é pelo fato de ambos filmes serem muito bons, tanto pelos seus méritos individuais quanto pelos seus méritos em conjunto. Vamos por partes, começando com X. Em termos estéticos, o West se alinha muito bem a clássicos dos anos 70 como O Massacre da Serra Elétrica, com esse uso de cores mais lavadas para retratar o que tem de sombrio e de nauseante nas entranhas dos Estados Unidos. E logo fica claro como o filme pertence ao subgênero do slasher, com a Pearl matando os personagens um a um de maneiras cada vez mais chocantes. Nesse sentido, o West aproveita mesmo a violência gráfica, sem medo de chocar o público, o que é ótimo. Mas talvez o que eu mais goste em X é como ele ressignifica a temática do sexo dentro dos filmes slasher. Historicamente, os slashers transformaram o sexo em um dos grandes clichês do subgênero. Por um lado, eles mostravam nudez e relações íntimas de forma apelativa para chamar a atenção do público adolescente. E por outro lado, o sexo servia para trazer uma visão conservadora meio velada. Se você transa, você morre. Se você é virginal, você sobrevive. Mas aí vem X e aborda o assunto de maneira diferente. Sim, os personagens estão lá para rodar um filme adulto. Mas apesar disso, X não usa o erotismo de forma apelativa como era de costume nos slashers. Em vez disso, o sexo aqui é uma temática muito mais orgânica. Por exemplo, ela dá mais profundidade dramática para os personagens. Porque através desse tema, o filme revela os sonhos dessas pessoas, fala sobre a liberação sexual feminina nos anos 70 e mostra como certas dinâmicas amorosas precisam mudar ao longo da trama. O sexo serve até mesmo para humanizar mais a Pearl e o marido, mostrando como eles ainda procuram conexão física na terceira idade. Então esse não é um daqueles slashers clássicos cheios de personagens que nos irritam porque só pensam em transar. Em vez disso, X usa o tema do sexo para fazer seus personagens serem interessantes e complexos. E mais tarde, toda essa carnalidade vai ser virada ao avesso e transformada em violência. O que mostra como o corpo humano em X é uma figura repleta de potencial tanto para o prazer quanto para o horror. E assim seguimos para Pearl. Seria de esperar que aqui o West simplesmente reproduzisse as técnicas que ele usou em X. Mas, em vez disso, ele procura criar uma estética diferente e que deixe esse filme com outra cara. Em especial, o diretor se inspira nos filmes da Hollywood clássica. É o que a gente percebe, por exemplo, com o design gráfico dos créditos, com a introdução do filme, que lembra essa cena aqui de O Mágico de Oz, ou então com a trilha sonora orquestrada toda romântica. Ah, e é claro, também tem as cores. Lembra que em X as tonalidades eram meio lavadas? Pois aqui as cores são muito mais vivas e saturadas, porque a intenção é emular os clássicos filmados em Technicolor, uma das tecnologias pioneiras para trazer cores aos filmes.
E um dos diferenciais do Technicolor em comparação com outras tecnologias de cor eram justamente essas tonalidades muito mais saturadas. E assim, o mundo da Pearl ganha vida com um otimismo que só vai ser despedaçado cada vez mais com o avançar da história. Fora isso, Pearl tem outro grande diferencial em comparação com X: o foco em um personagem só. Ao invés de trazer um grupo de protagonistas, esse filme pôde se dedicar totalmente a Pearl e usá-la para fazer um estudo de personagem. A gente explora os traumas que moldaram a relação dela com a família, os gestos violentos que ela faz em segredo e, acima de tudo, os grandes sonhos da Pearl. Ela pode ser uma garota do interior, mas ela sonha em ser uma estrela de cinema e deixar a fazenda para trás. Daí começa a surgir a violência que depois explode. É uma caracterização fascinante e que fica ainda melhor graças à boa performance de Mia Goth. Ela hipnotiza com essa mescla de inocência e perigo. E quanto mais a história avança, mais a atriz ganha oportunidades para trazer as facetas mais trágicas da Pearl, especialmente no longo monólogo de quase 8 minutos sem cortes que ela faz no terceiro ato. E assim a gente vê não só uma ótima exploração sobre a mente de uma psicopata, mas também um filme com cenas perturbadoras dignas dos melhores slashers. Agora, finalmente damos uns passos para trás e percebemos como X e Pearl se complementam muito bem. Uma trama dá mais contexto para outra. Ambos longas compartilham certas temáticas, como a do desejo e a do fascínio pelo showbiz. E os dois capítulos seguem a mesma proposta de combinar estéticas retrô com a violência gráfica do terror contemporâneo. E mesmo assim, esses filmes não parecem ser um mero repeteco um do outro, porque o Ti West adequa cada capítulo a um legado cinematográfico diferente. De um lado, os slashers clássicos dos anos 70 e, do outro, os filmes da Era de Ouro de Hollywood. E no meio dessas homenagens aos clássicos, ambos longas encontram as suas próprias vozes para apresentar algo que pareça novo e diferente das demais produções de terror de hoje. E, aparentemente, essa lógica vai continuar com um terceiro capítulo da franquia, porque foi anunciado que Ti West já se uniu outra vez a Mia Goth para produzirem uma continuação de X, chamado Maxine. A ideia agora é mostrar o que acontece com essa personagem depois dos eventos do primeiro filme. E, segundo o diretor, ele vai tentar mais uma vez encontrar outra estética para deixar esse capítulo diferente dos outros dois. Baseado no que a gente já teve até agora, eu com certeza tenho motivos para achar o novo projeto bem promissor. A verdade é que desde que eu tinha visto X no primeiro semestre, eu tava com vontade de comentar sobre ele aqui no canal. Só que eu acabei enrolando. E ainda bem, porque aí deu tempo de estrear Pearl e me mostrar como é ainda mais empolgante falar dos dois filmes juntos. Porque, beleza, individualmente, X e Pearl já merecem destaque. Mas foi a chance de ver um filme atrás do outro no mesmo ano que ressaltou como essa dobradinha é um evento difícil de se ver no mundo do terror hoje em dia. Não só pela proposta, mas também pela qualidade de ambos filmes. E se for para continuar nos surpreendendo assim, eu com certeza fico entusiasmado para ver o que nos reserva o futuro dessa que já é uma das franquias mais singulares do cinema de terror. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário destacado com uma cor diferente. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para esse pessoal, como recomendações de filmes, tem um grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos. Os detalhes da nossa campanha do Apoia-se estão aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.